O Banco Digimais, ele pode estar perto de quebrar e, por conta disso, ele tem oferecido títulos realmente atrativos. Eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas me perguntando se vale a pena investir em um título que oferece 135% do CDI. Para a gente ter uma ideia do que significa 135% do CDI no panorama atual, eu vou tomar o cuidado aqui de fazer, né, uma conta com vocês. Imagina o seguinte, né? Você tem aqui hoje, então, a rentabilidade da Selic e do CDI em 14,25%. Se você colocar, né, isso aqui vezes 135% do CDI, 1,35 vezes, a gente teria hoje 19,23% de rentabilidade. Para a gente entender o quanto 19% de rentabilidade é de dinheiro, né, você precisa olhar para esse número aqui. Imagina uma pessoa que tem aí hoje 100 mil reais para colocar nessa brincadeira. 100 mil reais a 19,23% ao longo de um único ano. Vamos supor que esse enrolo aí, né, do banco leve mais um ano aí, você teria ganho 19 mil reais em juros. 19 mil reais, vai ter que pagar o IR, etc. Em algum momento que esse banco quebrar, você deixa de receber. Faz sentido? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa, né, com grandes promessas aqui, a gente precisa provar elas, então vou aqui na parte da UVP Capital, que é a minha plataforma de investimentos, eu vou dar uma olhada na parte de renda fixa e ver o que está sendo ofertado aqui. Lembrando, quem faz a análise aqui das ofertas e o que é ofertado aqui são produtos ligados ao BTG Pactual, porque é a plataforma que nós somos ligados aqui, então não foi eu que aprovei aqui os títulos do Digimais, não. Então, aí você confere, né? Eu tirei um print, os títulos acabaram aqui no momento que eu fui colocar, muita gente já comprou esses títulos. Para você entender quais são os riscos disso e por que esses títulos são oferecidos, amanhã vai ter de novo. Se você está aí na sua corretora, na XP ou em qualquer outro lugar, vão ter esses títulos aí. Daí muita gente fica falando, Raul, mas isso é porque os donos desses bancos, eles são canalhas, né? Isso é porque o dono dessas corretoras, eles são canalhas, estão fechados ali com o Vorcaro, estavam fechados com o Bispo Edir Macedo e tal, e eu sei que muita gente pode pensar isso, mas a verdade, gente, ela é muito menos nobre, ela é muito menos nobre mesmo. O que acontece? Hoje, se você investe no Brasil, você muito provavelmente, né, deve estar dentro da XP, Rico, Clear, que são o Imodal, o mesmo grupo econômico, ou do BTG, da Necton, da EQI e dessas outras plataformas, da UVP, dessas outras plataformas que estão mais ligadas ao BTG Pactual, né? A UVP é uma plataforma independente, a gente não tem sociedade com o BTG, mas a gente utiliza toda a infraestrutura deles lá. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um cliente que ele tem hoje aqui comigo, sei lá, 350 mil no banco Digimais, ou que ele tinha, né, 350 mil no banco do Vorcaro lá, no Master. E aí, o banco vai quebrar, eu tô sabendo, né? Todo mundo tá vendo as notícias aqui, a investigação da polícia, o banco Digimais, ele corre risco de quebrar, não é certeza, né? Tudo pode mudar, ainda tá investigado, mas o Banco Master também corria esses riscos lá atrás. O que você faria? Você vai deixar o seu cliente perder 100 mil reais ali? Seu cliente comprou CDBs além do limite, mesmo que ele mesmo tenha feito sozinho, ele foi lá sem assessor nenhum, sem consultor nenhum, ele foi lá e fez a cagada. Ou às vezes colocou 2 milhões nesse banco ali. Você sabe que hoje o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, que protege os CDBs ali, a garantia do FGC, ela só é estendível até 250 mil por instituição financeira. Então, o que todo assessor bom vai fazer, todo consultor bom vai fazer, é o seguinte, bater o telefone e ligar pro cliente dele e falar, olha, ô Lucas, você tá desenquadrado aqui e eu preciso vender seus CDBs do Digimais aqui. A que preço, né? Ah, não, você tem 100 mil, eu vendo esses títulos aqui a 50 mil, eu vendo esse título a 30 mil, porque qualquer coisa você vai perder. Aí muitas vezes o assessor ele tenta recuperar aquilo que o cliente colocou para ele ficar de boa com o cliente. Então se o cliente colocou lá atrás 30 mil que hoje virou 100 mil, ele vai falar, ó, quanto você tinha investido no CDB lá do Digimais? Cara, eu tinha investido 30 mil. Ah, se eu conseguir vender por 50, o cara não tem a sensação de perda, se eu conseguir vender por 50, o título tá valendo 100 hoje. Se eu conseguir vender por 50, você topa? Topo. Então na prática esse título não foi emitido a 135% de CDI, ele pode ter sido emitido a 120, a 115, só que ficou rendendo esse tempo todo e agora na hora de vender eu passo ele mais baixo. Para quem comprou, vai ser um título que equivale a um título de 135% de CDI. Por quê? Porque eu já pego ele rendido, eu já peguei esse dinheiro rendido. Eu tô usando cifras absurdas aqui, né, o dobro e tal, porque é possível, tá? Em alguns casos é possível. Então basicamente o que vai acontecer com isso é todos os assessores, todos os consultores, e quanto melhor o profissional, mais esse título vai estar sendo ofertado na sua casa ali. E não vai adiantar, o cara pode falar, ah não, a XP repassou sei lá que tanto de título do Digimais, ah, o BTG repassou sei lá que tanto, e você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu cliente e deixar estourar? Que estoure o FGC?
É essa a pergunta de todos. Olha, em vez de estourar o meu cliente, manchar minha reputação, que estoure o FGC, que o FGC pague essa conta. E depois quem vai pagar essa conta? Porque aí vem um monte de gente na internet, acho que muitas vezes com pouco conhecimento do mercado financeiro, nesse ponto é ruim, né? E aí vai falar o seguinte, não, isso é público. O FGC não é público, o FGC é uma instituição privada, tá? O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição privada financiada pelos bancos. No limite, quem vai tomar o prejuízo são os próprios bancos, com a provisão que eles já fizeram, eles fazem um pagamento, né, anual ali para o FGC. Então o dinheiro dos bancos está lá, o dinheiro dos bancos vai ser utilizado para custear isso e depois os bancos vão ter que dividir o tamanho do bolo para recompor o FGC. Então é isso que está acontecendo. Quanto ao título de demais, né? O que é o rolo aqui e tal? Então a manchete que mudou um pouquinho o cronograma hoje foi essa daqui. O Edir Macedo, né, é dono da Igreja Universal, é fundador, né, da Igreja Universal, não sei se é o dono, injeta 1,5 bilhão para tentar viabilizar a venda do Digimais. Então, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, aportou cerca de 1,5 bilhão no Banco Digimais para tentar viabilizar a venda da instituição, ou seja, colocar um dinheiro, recompor um caixa lá para permitir que o banco, em vez de ser liquidado, ele seja vendido. Isso aqui faz grande diferença, né? Os recursos teriam sido destinados a reduzir os problemas no balanço do banco, que segue em negociações com potenciais compradores, entre eles BTG Pactual e Banco Safra. Então isso aqui vai definir tudo pra gente. Essa manchete define tudo. O negócio é o seguinte, se eu comprar um título secundário do Digimais, né, rendendo 135% do CDI, e o banco não quebrar, mas for vendido para o BTG Pactual e para o Safra, eu vou ter realmente esse ganho financeiro. Então aqui monta um grande si, né? Se eu pego 100 mil reais que seja, se eu pego 50 mil reais que seja e coloco, qual o risco que eu tenho? Até o limite de 250 mil. Lembrando, não compensa colocar 250 mil exatamente, porque tudo aquilo que render, o FGC não vai te pagar. Então aqui existe um IC que eu queria te convidar à reflexão e que o mercado financeiro inteiro faz essa conta, tá? Isso aqui todo mundo faz essa conta. Então se eu pegar e colocar 100 mil reais aqui nessa instituição, coloquei aqui, ela render mais 30 dias, eu ganhei 30 dias do CDI, obviamente eu vou perder, porque depois o FGC vai demorar mais de 30 dias para me pagar, às vezes 40 dias e tal, eu vou perder essa rentabilidade. Se eu deixei esses 100 mil rendendo, o banco durou 6 meses e demorou 40 dias para me pagar, fiquei com a rentabilidade um pouquinho mais alta. Mas aqui tem uma coisa complexa, né? E se eu colocar 100 mil e o banco não quebrar? O BTG ou o Safra comprar, daí eu vou receber 135% do CDI até o final. E tinha títulos ali sendo oferecidos hoje com 10 anos, tinha títulos sendo oferecido com muito tempo. Qual que é o problema? Se no meio do caminho o Digimais continuar sozinho, caminhando pelas próprias pernas, lá na frente quebrar, pode ser que a rentabilidade toda que eu ganhei nesse período ela acabe. Então o cara fica escolhendo ali, né? Tem um monte de gente que tá o dia inteiro aqui escolhendo, pô, será que eu boto esse tantinho? Será que eu boto esse tantinho? Será que eu boto esse tantinho? É fuxico para todo lado, né? Essa movimentação, então, ocorreu aí, voltando para a matéria, numa forte pressão sobre o Digimais. A Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem em junho desse ano e acusou a instituição de manter um esquema de superavaliação de ativos para esconder sua situação de insolvência. Ou seja, pegar os ativos que ela tem, né? Todo banco precisa ter uma quantidade de ativos, ele pega um ativo e muda o valor do ativo. Como é que faz isso? Então vamos supor que eu compro 100 ações de uma empresa que é muito pequena a 10 reais. Aí eu encontro um fundo de investimento também é controlado por mim, vem lá e compra ela 20. Eu dobrei o patrimônio que eu tinha. Muitas vezes pode fazer isso, uma remarcação até 5, 6, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Então, isso é bem possível. Eu já expliquei nisso, né, de como fazer um esquema igual do Vorkado. Eu deixei o vídeo aqui para vocês, eu gravei esse vídeo. Então, além de adotar práticas financeiras consideradas semelhantes ao extinto Banco Master. CDBs com oferta alta e fazendo o mesmo esquema. As investigações colocam em xeque a real condição patrimonial do banco, justamente quando avançam as tratativas para sua venda. Segundo o Lauro Jardim, né, que fica sabendo de tudo aí, o Banco BTG e o Safra permanecem como os principais candidatos à aquisição do Digimais. Raul, você é parceiro do BTG, você não pode dar pra gente a palhinha, né, do que vai acontecer. Pessoal, olha, eu tentei mandar mensagem pra todo mundo, ninguém me contou nada não, viu? E o pessoal, pelo que falou lá, tinha até desistido da ideia, porque como tava tendo investigação da Polícia Federal e tal, eles tinham desistido da ideia de fazer a compra, né? Porque você tá falando que os ativos são ruins. Agora, pode ser que com essa nova injeção de capital, talvez o banco volte a ter dinheiro. Não é da parte do pessoal que eu mexo, tá? Não é da parte do pessoal que eu converso. É porque dentro de um banco tem a estrutura B2B, né? Que mexe com os parceiros, negocia com os parceiros, e tem a estrutura ali que é realmente da gestão. Então isso aqui é
mais graúdo do que o que eu tenho contato aqui, tá? Eu não receberia essa informação, até porque seria considerada uma informação privada. Se eu soubesse e divulgasse para vocês, eu poderia até ser preso, né? Então, não pode fazer isso. Mesmo que eu soubesse, eu não sei mesmo, né? Mas mesmo que eu soubesse, eu não poderia falar nada, nem operar, nem comprar, tal. Então, os aportes realizados pelo Edir Macedo teriam como objetivo reduzir o déficit patrimonial da instituição e tornar a operação mais atraente aos potenciais compradores. Então, a PF aponta a maquiagem contábil, né, de acordo com... É isso aqui que foi o problema, por isso que o BTG desacelerou um pouco, né, porque de acordo com a investigação da Polícia Federal, o demais teria inflado artificialmente o valor de ativos para apresentar uma situação financeira mais sólida que a real. Nesse ponto deve ter que, para fazer aquisição, você tem um monte daqueles caras fazendo conta o dia inteiro, né? A prática, segundo os investigadores, permitia mascarar a insolvência da instituição e continuar captando recursos no mercado. A PF afirma que o esquema tinha como objetivo ludibriar investidores do varejo, você aí que está comprando CDBs, o órgão regulador e os sistemas de garantia. Os investigadores sustentam ainda que a instituição utilizava práticas contábeis que prometiam a transparência de seus demonstrativos financeiros. Entre os pontos levantados pela investigação está a oferta, a partir de 2023 e 2024, dos tais CDBs com remuneração superior a 110%, estratégia utilizada para atrair investidores em meio ao agravamento da instituição financeira. Olha aqui, para um banco, ele até consegue operar com relativa saúde, oferecendo 120%, 115% do CDI, né? Mas é óbvio que se ele fizer isso, uma ação promocional, ele pode até fazer um CDB desse para atrair muita gente. Raul, mas eu estou investindo num banco que promete 130, 140. Fica tranquilo que na maior parte desses casos ele não vai entregar isso aí. Tá escrito lá no contrato assim, ó, até R$5.000 eu entrego 140, depois disso é 100% CDI. Então tem alguma estratégiazinha ali que tá escrito isso. E normalmente você põe o dinheiro lá, né? Você põe 50 mil, e aí os 5 mil só vai render isso e o restante vai render 100%. Aí é ação promocional. O mesmo custo que ele ia usar para abrir sua conta, né? Ele faz isso. Dá uma lida no contrato. Se não for isso, é nabo. Tá? Mas no geral é isso. Eu sempre quis fazer uma promoção dessa, mas eu fico pensando, é sacanagem, né? Porque eu já pensei isso várias vezes. Você coloca ali, vai render 140% de CDI, mas você coloca, vai render até R$10.000, vai render 140% de CDI, ou até R$1.000 e o restante, né? Aos 99 mil tá rendendo 100% de CDI. Aí você consegue. Aí você mantém isso aí para sempre, é uma maravilha, né? Então, a exposição do Banco Master elevou os riscos, a polícia afirma que a liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada, tarará. Aí aqui é tudo... tem outra corretora que também é alvo de investigação e toda a coisa. Então, o que eu penso aqui, né? Se você fizer isso aqui de forma controlada, né, a primeira coisa, quando você compra esses títulos, muitas vezes você está ajudando alguém que está passado do limite ali, né? Então, eu não vou dizer para você, investidor, não comprar esses títulos. Por quê? Porque senão, em vez da gente dar ferro no FGC, a gente vai dar ferro no cara que comprou, né? Que comprou uma grande quantidade. Ah, mas ele foi burro. Sim, mas a gente tem como resolver o problema dele, né? Raul, eu tô com um problema, tenho meu dinheiro passado aqui, né? Eu consigo fazer alguma coisa? Olha, se você tem um bom relacionamento com a sua instituição financeira, bom relacionamento mesmo, tem que ter um ótimo, você pode passar, muitas vezes, vender esse título para sua esposa, ou vender esse título para o seu marido, ou para algum amigo que você conheça. Por quê? Porque aí o CPF fica abaixo de 250 mil. É permitido fazer isso legalmente? É permitido. Você pode vender esses títulos ali de mercado secundário para alguém que você conheça por um valor pré-estabelecido. Você vai tomar um ferro menor, né? Então, isso é possível de ser feito. Recomendo que façam, né? Mais prejuízo para o FGC, menos para a gente. A regra do FGC, ela deve mudar. Então, assim, se você está vendo esse vídeo em algum momento no futuro, cuidado, porque essa coisa que eu disse aqui, né, de você poder se expor com determinado grau de risco, cada vez mais a gente tem discutido que esses limites do FGC, eles têm sido utilizados por muita gente canalha para poder fazer gambiarra no mercado, né? Não estou dizendo que é o caso aqui do demais, porque não foi julgado ainda. Diferente do Vorcar, que já passou pelo processo e tal, a gente precisa falar assim, porque senão eu posso arrumar uma confusão ou ser processado alguma coisa que eu não gostaria, né? Mas tem que entender o que aconteceu, mas muitas vezes, né, pode ser utilizado por gente desonesta aqui. Então, na prática se você comprar dentro do limite do FGC, você vai receber seu dinheiro de volta, né? Pelo menos é isso que está estabelecido no FGC hoje. Eles não devem mudar essa regra do dia para a noite antes de estourar um negócio desse, porque seria, né, um absurdo. Então esse dinheiro deve ser pago tranquilo, ou o banco pode até ser adquirido e você pode carregar esse título até o final, porque com essa injeção de capital, o Edir Macedo, se ele soubesse que o banco vai ser liquidado, eu duvido bastante que ele injetaria 1,5 bilhão, né? Então, eu não tô na cabeça dele, mas assim, Raul, tem uma instituição que eu sou dono, que eu não vou ter nada a ver com isso, que ela vai ser liquidada, tarará, né? E eu vou lá e vou colocar 1,5 bilhão. Ele deve estar tentando impedir a liquidação,
até porque quando é liquidado, a gente tem uma série de investigações que vão persistir e ele pode acabar puxando um novelo que abre coisas muito maiores. Então, muitas vezes o Edir Macedo pode estar olhando e falando, caramba, cara, eu acho que ele não era CEO não, vai saber o que aconteceu nesse banco aqui, né? Vai que eu pago esse dinheiro aqui, é menos pior para mim do que tá respondendo, processo e tal aqui. Tô dando benefício da dúvida, gente, por conta da lei, tá? Então a gente tem essa questão, injetou o dinheiro, muito provavelmente o banco deve continuar existindo. Eu acho que você pode sim comprar, respeitados os limites. Você pode comprar pouquinho, 10 mil, 15 mil. Se não é um dinheiro significativo para você ficar 40 dias sem ele e tudo bem, ou 60 dias sem ele e tudo bem, porque naquela, né? Você compra, você tem chance de perder toda a rentabilidade, mas também se durar mais um pouquinho, você tem chance de ganhar a rentabilidade muito acima do normal. Acho que isso é que atrai algumas pessoas para esse tipo de título. Normalmente o pessoal que me segue aqui fez isso algumas vezes já. Fez na BRK, fez no Banco Máxima e demorou a quebrar. Era o Master lá, teve gente que pegou título vencido, pegou aí 130%, 140% do CDI. É aquela história, né? Todo mundo sabendo que estava ali um problema. Raul, não tem um problema ético nisso aqui? Olha, no caso do Master, tinha um problema ético um pouco mais complicado, porque o dinheiro que você estava ganhando ali, né, no fim das contas, veio de previdência, de velhinhos e etc. Isso aqui é uma coisa que a gente não sabia. Na investigação se puxou e tal, e aí eu achei uma coisa muito negativa, né? Então, o risco que você corre moralmente quando você está comprando isso aqui, e que por isso eu não vou comprar mais, né? Eu decidi depois que eu soube daquela investigação que se aprofundou e tal, que eu descobri de onde veio o dinheiro mesmo, de pensão, etc. Aí eu achei meio complicado. Porque enquanto era o FGC sendo lesado, ali, pô, dinheiro de banqueiro, né? Vai lá, dá-lhe dali, dá-lhe daqui. Só que aí pra Previdência não tem o FGC, né? A Previdência não vai receber esse dinheiro de volta. Então, no fim das contas, a gente acabou viabilizando, né? Muitas vezes, estender um crime que se a gente não tivesse financiado lá no começo, talvez teria caído muito antes. Então, eu refleti um pouco sobre isso quando eu vi que as previdências estavam envolvidas, eu realmente não sabia. Quando eu vi que as previdências estavam envolvidas ali, eu deixei isso para lá, porque a gente nunca sabe, né, o que exatamente veio, da onde que veio esse dinheiro. Então, hoje em dia, como eu gosto de dormir com a minha consciência tranquila, 10 mil reais a mais, 5 mil reais a mais, não é o que vai pagar a minha consciência, eu tô fora desse tipo de coisa. No Banco Master eu comprei bastante título, já bem perto da quebra ali, bem longe também do máximo, mas chegou a vencer alguns títulos sem maiores problemas. Agora, depois que a gente descobriu a natureza da coisa, aí eu não gostei tanto. Então, esse é o ponto. Agora, se você quiser aprender a investir, né, da maneira correta, aprender a fazer essas análises por conta própria, entender o que vale a pena, o que não vale. Muitas vezes você tem um patrimônio, tá todo no CDB, né? E aí você tá feliz ali, daqui a pouco baixa a taxa de juros, você se fode aí porque não sabe investir da maneira correta. A mesma coisa pode acontecer com relação a estar pagando tributo demais. Tem várias formas hoje de você pagar menos imposto e tal. Então, se você quiser aprender sobre isso, o que eu te recomendo? Vai em alvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Queria mostrar para vocês uma ferramenta, aproveitar aqui, como eu sei que o pessoal da escola, dos alunos, eles assistem os vídeos, eu vou enviar esse vídeo para todos os alunos, mas tem uma ferramenta nova, muito bacana aqui, para você ver se vale a pena fazer uma previdência ou não, tá? Então, esse ponto aqui, ó, você vem na simulação, lá na parte de previdência, eu mostrei, né, previdência privada, tem no celular também, tá? No aplicativo lá da UVP, tá? Então você vem aqui e coloca quanto que é a sua renda anual. Vamos supor, Raul, é 170 mil minha renda anual aqui. Eu ganho 14 mil por mês. Aí eu vou colocar minhas quantidades de dependentes, vou colocar aqui a despesa dos meus dependentes com educação, por exemplo, eu tô gastando com os meninos, tá caro demais, em 15 mil. E não gasto só 15 mil não, né? 30 mil por ano aí de despesa de educação. Não, esse é meu titular. Vou colocar aqui que eu não estou pagando nada, mas o dependente 1 está pagando 15 mil. O segundo dependente também está pagando esse 15 mil. O terceiro, ele é mais criancinha, está pagando 5 mil. Então, beleza. Então, qual o valor das despesas com saúde? Bom, nós estamos gastando na minha família mais sei lá quanto, né? Estamos gastando mais 40 mil de plano de saúde. Raul nem deu para pagar. A conta do rapaz aqui já ficou complicada. É só uma simulação. Então, outros valores da dependência aqui. Você preenche, por exemplo, que não tem previdência ainda, PGBL. Mas o que é história de previdência? Eu sei investir, não vou precisar disso. Então, é porque a previdência você consegue fazer um benefício fiscal que você deixa de pagar determinada quantidade de imposto e deixa para pagar no futuro, né? Mas enquanto isso o dinheiro continua rendendo para você. Então aqui nessa calculadora agora ele fala, você pode economizar aí, você pode investir 20 mil em previdência e você economizaria R$ 5.610
com esse modelo de previdência. Então essa calculadora, você que é aluno da UVP, né, e usa a nossa plataforma, você pode utilizar lá. Então para você que é aluno da UVP, a gente fez isso aí e fez também a previdência para você poder aproveitar esses benefícios. Uma previdência bem baratinha, ela não foi feita para dar lucro, né, porque você já é nosso cliente, ela tá aqui, ó. Então ela é exclusiva da UVP, é uma previdência só nossa aqui. Então você consegue investir nela aí. Já já ela vai ficar aqui com a rentabilidade dela, porque ela ainda não virou um mês, mas ela é bem baratinha, 0,59 de administração, tá aqui com 15 milhões de reais ainda, né, tá começando a previdência. Tem um ponto aí, né, tem outras previdências, muitas vezes, que vão pagar 0,59 de taxa de administração, tem várias previdências muito legais aí no mercado, de concorrente também e tal, que tem isso. Essa previdência da UVP, ela tem uma outra coisa que diminui mais ainda esse custo. É porque muitas vezes, né, no Brasil, as previdências, a pessoa, em vez de alocar diretamente, né, então, por exemplo, eu tenho um fundo de previdência, ele vai investir no tesouro. Em vez de fazer isso, você investe em outro fundo de previdência. Então, muitas previdências são assim. E aí o que acontece é que você acaba pagando. Por exemplo, eu tenho 0,59 de taxa nessa, mas a previdência que eu invisto dentro dessa cobra 1,5, ou cobra 2, ou cobra 1. Aí você vai somando essas taxas. Para deixar essa previdência aqui bem baratinha, a gente utilizou ETFs. Então ela é uma previdência que investe também nos fundos, só que o que ela faz, né, porque são passivos, é melhor para você ver, só que o que ela faz é investir em fundo baratinho. Então quando você soma 0,59 com o dinheiro que está investido aqui, nunca vai ultrapassar o 1%. Então essa é uma previdência que tem um custo global, tudo que está investido, inferior a 1%. Se você entende de previdência, é fácil você avaliar. Se você não entende, confia. É porque eu não consigo te explicar isso aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bom? Então foi isso, eu quis dar esse aviso aqui, porque eu sei que vocês todos vão assistir esse vídeo, e eu achei que seria bom divulgar essa ferramenta aí para vocês lá da UVP. Raul, eu posso abrir conta na UVP sem ser aluno e sem ser cliente da consultoria especificamente? Posso abrir conta na plataforma para usar ela e tal? Hoje eu não consigo. As negociações que eu fiz, né, para oferecer os benefícios que a gente oferece lá dentro da plataforma, elas são só para os nossos alunos. É porque se fosse uma plataforma aberta, eu teria como oferecer menos benefícios ali, né? Porque eu ia concorrer com outras plataformas e tal. Então, hoje a gente mantém só para os alunos. Se um dia isso mudar, pode ter certeza que vocês serão os primeiros a saber. Mas que eu já sei investir, às vezes não quero fazer isso. Cara, vale muito a pena. Os benefícios que a UVP tem aí são muito bacanas, assim. Só de você conseguir ficar, por exemplo, com a conta aberta aqui, né, e investir lá com a gente, e não pagar aluguel de ações, né, porque você aluga suas ações e os caras ficam com 70% do dinheiro, ou você ter cashback na renda fixa, acaba compensando muito, né. Raul, mas aí tem taxa de manutenção lá da conta da UVP, né, que é baratinha, 0,3% ao ano, mas tem taxa. Se a taxa não compensa para você, você pode não pagar. Lá dentro das aulas a gente ensina até a fazer esse pequeno desviozinho ali. Então, um beijo para vocês.